Começa agora Além da Notícia, toda segunda-feira às 7 da noite, aqui no seu canal da TV Archete, o seu canal do YouTube, transmitido diretamente do bairro Safira, em Muriaé, o nosso programa Além da Notícia, porque nós vamos muito além do que é falado por aí, mesmo porque em Muriaé, aqui na Zona da Mata, olha, não tem ninguém igual a gente para trazer a notícia do jeito que você gosta. O nosso programa é dirigido pela advogada e jornalista Luciana Arquette e você já sabe, aqui nós não escondemos os fatos, nós mostramos a realidade. Obrigado, meu amigo, minha amiga, ligadinhos no Além da Notícia. Um abraço para Olinda Souza, para o nosso irmão Teodorico Torres, para a Zenite Alonso, ligadinha aqui no Além da Notícia. Pro Lúcio Alves, o vereador Lúcio Alves, um abraço para você ligadinho aí no nosso programa, um abraço pro Marcelo Leandro, um abraço para a turma aí da Secretaria Regional de Educação, para a Superintendência Regional de Educação, que sempre tá ligadinha no Além da Notícia, porque aqui nós vamos além do que você espera, porque nós falamos a verdade e falamos para você, meu ouvinte, meu telespectador, meu amigo que sabe que nós não temos nada a esconder. Vamos girar a nossa vinheta e voltaremos já já aqui no Além da Notícia. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda, a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Um abraço aí para a doutora Ana Paula, doutora Ana Paula, irmã do Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique aí, nossos amigos de Muriaé, sempre ligadinhos no Além da Notícia. Marco Aurélio Mé, o NAC desencantou e venceu, mudou de técnico e o time resolveu jogar bola. Ainda bem, meu amigo Mé, que o nosso NAC agora vai engrenar nas últimas rodadas, para pelo menos não cair, não fazer feio, né? Nós queremos o NAC na próxima fase. Mas tá meio difícil, tá meio complicada a situação. Mas agora vai. Tá parecendo o Verdão lá das Alterosas, o Uberlândia Esporte. Tá ganhando nada, tá ganhando de ninguém, né? Carlos Alberto, meu amiguinho Carlos Alberto, tá acontecendo nada pro lado do Verdão, hein? Agora diz que vai virar uma organização esportiva verdadeiramente. Será que agora vai? É o nosso sonho, a nossa esperança, não é, Carlos? Um abraço. Olha, um projeto que altera as normas de segurança para instituições financeiras avança na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Comissão de Desenvolvimento Econômico rejeitou 2 emendas que queriam alterar o projeto atual que desobriga o uso de portas eletrônicas, sabe aquelas portas giratórias que travam com todo mundo, em estabelecimentos que não realizam movimentação de dinheiro em espécie. Tem muitas agências aí em Minas Gerais que não movimentam dinheiro. São apenas negócios técnicos e registrados através de um computador. Mas a lei obriga a ter vigilante armado e porta giratória que trava quando alguém vai entrar armado nessas instituições. Mas os deputados estaduais podem mudar as regras. Acompanhe na reportagem da TV Assembleia. 2 emendas de plenário foram rejeitadas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Elas traziam modificações ao projeto de lei
que flexibiliza normas sobre a instalação de dispositivos de segurança em agências bancárias e financeiras. A ideia da proposta é dispensar a instalação de portas eletrônicas de segurança em instituições que não trabalhem com a guarda e a movimentação de dinheiro em espécie. Uma das emendas rejeitadas queria abrir uma exceção para as agências que tenham caixas eletrônicos e também para as unidades em que funcionários têm acesso a informações de transações financeiras ou a banco de dados. O objetivo do autor do projeto é exatamente preservar empregos dos bancários, porque em muitas pequenas cidades os bancos estão fechando. E com essa economia de ter 2 seguranças armados no banco, a porta giratória, nós estamos incentivando aos bancos, as cooperativas de crédito a manter as suas agências funcionando nessas pequenas cidades. Flexibilizar regras de segurança bancária é, no mínimo, temerário e retirar a exigência das portas de segurança que o projeto considera risco à integridade de trabalhadores e clientes. Em tempos de crescente criminalidade, afrouxar medidas preventivas não é o caminho. Segurança não pode ser tratada como luxo ou opção pelas instituições financeiras. Nós temos aí registros e mais registros de instituições que abandonaram a guarda armada e eliminaram as portas, e o que aconteceu? Viraram locais propícios para ataques de marginais, principalmente armados. Se você impede que um vigilante treinado use arma para proteger aquela pessoa que está procurando aquela instituição, você está dando brecha e sopa para o azar. E não é o que a gente quer ver. Esperamos que os deputados revejam isso aí e protelem por mais tempo. Afinal de contas, nós queremos segurança, não é mesmo? Olha, e um motociclista gravou um vídeo exaltando a sua moto, mas é surpreendido por uma carroça puxada por um cavalo desgovernado e provocou a colisão na moto do indivíduo, coitado ali, elogiando a moto, comprou o bem, comprou aquele patrimônio, e o cavalo, desabalada a carreira, como diria Capitão Charqueada, bateu na moto, bateu em carro, e o dono do animal ainda se recusa a pagar. Vamos ver aí e depois eu comento este fato. Olha só, olha. Não, você é uma preta linda. Vamos minha moto. Arrombado, bateu no carro. Olha a merda. Olha lá. Quebrou, olha isso. Pegou minha moto. Puta que bateu. É dele? Tu não tem, tu deixa o cavalo aí, porque tem prejuízo do carro lá e o outro. Aí. Olha só, então vamos pra justiça isso aí. Vamos pra justiça. Olha, o episódio pode parecer bizarro, né? O cavalo desgovernado evidencia o descaso com a responsabilidade sobre animais em áreas urbanas. Não é aceitável que uma pessoa se exima de danos causados por sua negligência. A justiça deve agir com firmeza para coibir esse tipo de comportamento e garantir o direito à indenização das vítimas. Não se trata de um simples acidente, mas de omissão com consequências reais. O dono do animal é responsável por ele. Afinal de contas, o animal é de sua propriedade. E se o animal causou prejuízos a terceiros, vamos ver na justiça. Vai dar nada não. Para com isso. Sem contar que o animal pode ter se machucado ainda. E os direitos dos animais? Cadê? Cadê os defensores dos animais para cobrar desse cidadão aí essa brincadeira? Bom, e um movimento de paralisação convocado por entidades da categoria está gerando bloqueios em diversos estados aí, impactando estradas, portos e até centros de distribuição. Enquanto associações nacionais se mostram contrárias à greve, o que acontece? Grupos locais alegam necessidade de pressionar o governo federal por medidas como frete mínimo, isenção de pedágio, redução no preço do diesel. E o governo federal aí está convocando uma reunião emergencial para tratar sobre esse tema. Mas as estradas estão aí,
lotadas em muitos pontos, principalmente lá no sul do país. Vejam aí as imagens e nós falaremos daqui a pouco. Olha, a paralisação aí dos caminhoneiros é um reflexo direto do abandono do setor pelo poder público. Nós notamos isso aí no passado, já vivenciamos isso aí há 5, 6 anos atrás. E agora estamos voltando a viver essa situação. Durante o governo Temer, muita gente não deve se lembrar, porque a nossa memória é curta, imediatista, e os governos assistem passivamente ao colapso do transporte de cargas. Olha, o Brasil abandonou suas ferrovias há mais de 60 anos. Onde era ferrovia virou estrada, para que nossos meios de transporte fossem os caminhões. Incentivo para a produção, para o transporte de cargas do Brasil. E tem muitos lugares que sequer existem estradas. Sequer existem estradas. Então nós abandonamos as nossas ferrovias, que é utilizada no mundo inteiro para transporte de cargas, para baratear. E agora se fala em um novo modal aí, que é colocar novamente o país nos trilhos. Ou seja, a gente sempre anda anos e anos atrás do que está acontecendo de sucesso lá fora. Na Europa, você vai de um país para outro rapidinho, rapidinho, uma hora e meia, você está em outro país. Por quê? Porque tem os trens bala. E aqui a gente fica chupando o dedo, porque damos sempre passos atrás. E quem paga o preço é a população que paga essa conta de um sistema logístico mal gerido, e o Estado precisa assumir a sua responsabilidade antes que o caos se instale de vez no Brasil novamente. Vocês lembram que aquele deputado Danone lá de Ituiutaba, o senhor Danone, o Danone foi eleito graças ao movimento dos caminhoneiros. E ele não transporta nada, a não ser a sua língua afiada. Vamos para um breve intervalo. Voltaremos já já, aqui no Além da Notícia. Não saia daí, acione o nosso sininho, se inscreva no nosso canal. Um abraço e eu volto já já. Olá, somos a Editora Gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação. Impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo WhatsApp 32 3722 2828. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074.
Eu falei que o nosso intervalo era curtinho. Um abraço para vocês, ligadinhos no Além da Notícia, porque aqui, como eu disse, a gente vai além dos fatos. A gente não tem medo de falar a verdade, não tem medo de conversar com os nossos ouvintes, não tem medo de abrir a nossa boca para falar a verdade. Você ligadinho no Além da Notícia já sabe. Quer saber de tudo que acontece no Brasil, no mundo? Fica ligadinho, de segunda a sábado, não, de segunda a segunda, eu estou no seu WhatsApp com notícias, com manchetes importantes todos os dias, nas primeiras horas da manhã, não é mesmo? Agora, toda segunda-feira, 7 da noite, o ponto é comigo, aqui na TV Archete, o seu canal do YouTube. E olha, em Santa Rita do Sapucaí, um vereador confessou ter colocado laxante na água do colega durante a sessão legislativa. A alegada pegadinha causou indignação, mobilizou a polícia e gerou possível investigação por crime à integridade física. O episódio levanta debate sobre ética e decoro parlamentar. Se essa moda pega, reportagem no ar. Meus amigos, semana passada aconteceu um fato na Câmara Municipal, é que nosso amigo vereador Dito, ele anda pegando no meu pé demais. Eu faço o vídeo, ele vai e corta o vídeo, o pessoal pega no meu pé. Eu mexi com a minha carteira de motorista, ele foi, não sou eu. Eu acho que o documento pessoal meu é meu. Se eu for pego para a polícia, se a pessoa tem carteira, não tem. Vive chamando o puxa-saco do prefeito, fica pegando no meu pé. Aí um dia eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu queria tirar esse rapaz da guarda para me encher o saco, porque pinguei um pouco da chave na água dele, para ele dar uma barriga dele, para se ele saísse um pouquinho da união, para pegar meu pé, porque eu não estava aguentando mais um dito fazer isso comigo. Eu falo que laxante é veneno, mentira, porque eu tomo às vezes, eu saio de tomar uma cerveja, na quinta-feira eu como muito, bebo muito, eu tomo laxante, para domingo com a barriga vazia e correr. Inclusive, num dia eu tomei, o vereador me chamou, o assistente da água. Eu tomei toda a água, deixei um pouquinho só para ele ver se mal atenção, não tinha tomado toda a água. Eu deixei um pouquinho para ver que não tinha problema. E não fez mal para mim. Então, eu peço perdão ao Dito. Apesar que você faz tudo de ruim comigo, eu peço desculpa, peço perdão para você, sua família. O que eu fiz daí, não fiz para maldade, não. Eu fiz para. Eu estava com a cabeça quente. Você pegando meu pé direto, puxar saco. A última reunião agora teve, estava eu, fechado antes do reunião, eu, o vereador Luiz, a vereadora Carla, todo mundo. Você falou assim, eu vou acabar com você, com o Luiz e com a Carla. Inclusive tem o Luiz que brigar com você. Então, Diego, se eu fiz isso, não fiz para prejudicar você não. Porque eu não estava aguentando mais a pressão sua, de você ficar pegando meu pé, e cortando vídeo meu, e falando com as carteiras, e chamando de puxa-saco, e fala que não são homem, morra a calça, só tem ladrão, só tem maço. Você está deixando eu desorientado. Por causa disso aí, eu sou um corredor, minha pressão subindo. Minha pressão subindo direto, não tinha isso, por causa de você. Madrugada vem chuto no portão, não sei se é mano seu, se não é, vem aqui chuto no portão. Eu tenho uma mãe de 95 anos, minha mãe está preocupada comigo já, eu ficar preocupado, quero ficar preocupado comigo. Tanto você pega no meu pé, não aguento mais você ficar pegando no meu pé. Mas eu peço perdão que eu fiz com você, não fiz por maldade. Eu fiz só para tirar o seu pouquinho do olhar, para você esquecer um pouco de mim. E muita gente não conhece, mesmo com corrida, mais de 40 anos, tem amigos corredores, tem vários amigos, tem família, eles conhecem a situação enorme que eu tenho, eu ajudo todo mundo, eu tiro do meu bolso e ajudo as pessoas. O vereador Carlos Roberto Dias, tudo bem que o dito pistola está te provocando, enchendo sua paciência, mas um fato como esse é inaceitável, criminoso. Um vereador contaminar intencionalmente a água de um colega, colocar ali um laxante, daqui a pouco está colocando opioides na água dos colegas. Tudo bem que tem vereador doidão por aí, ainda mais o dito pistola que fica provocando o Carlos Dias, né? Ó, vereador, não dá certo. E a Câmara não pode ser palco de atitudes infantis ou vingativas. O vereador deve ser exemplarmente punido para que a política local lá em Santa Rita do Sapucaí
recupere a sua credibilidade. Se bem que Câmara de Vereadores nada tá dando a mesma coisa, né? Tem muitos vereadores aqui, opa, que trabalham. Tem muitos vereadores que são ativos. Nós temos um exemplo desse aqui em Muriaé. Isso mesmo, em Muriaé teve um vereador que fez um trabalho fantástico, que é o projeto Nova Esperança, lançado no bairro Planalto e que leva o esporte e educação a crianças e adolescentes. Iniciativa social criada pelo vereador Cleicinho busca transformar a realidade dos jovens por meio de formação cidadã e esportiva. O projeto é fruto da união entre a liderança comunitária, associações e o esforço conjunto de diferentes bairros. Reportagem com Luciana Arquette no ar. Na noite do dia 17 de maio, foi lançado no bairro Planalto, em Muriaé, o projeto social Nova Esperança. A iniciativa do vereador Cleicinho, que já é sucesso no bairro Aeroporto, agora ganha um novo espaço na quadra poliesportiva do bairro Planalto, com apoio da Associação de Moradores e da Associação Esportiva Bola de Ouro. Idealizado pelo vereador Cleicinho, que foi morador do bairro, o projeto tem como objetivo transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da educação e do esporte. O lema é bom na escola, bom no esporte. A coordenadora Viviane destacou a importância da participação da família no desenvolvimento dos jovens e informou que as inscrições já estão abertas pelo telefone 32 98848 2921. Aqui iniciando o projeto Nova Esperança aqui no bairro Planalto. Estou aqui com a minha amiga Viviane, com a sonhadora aqui, que buscou para poder fazer parte desse grande projeto. Fico muito feliz e ela está aqui para poder falar como que se faz para poder fazer o cadastro do projeto Nova Esperança aqui no bairro Planalto. Tá, boa noite, pessoal. Eu queria aqui deixar a minha gratidão, que meu coração hoje está cheio de alegria que a gente está iniciando esse projeto. E quem quiser participar, pode entrar em contato comigo, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui, é 98848-2921. Tá? É só fazer a inscrição, pode me procurar. Sei, o projeto Nova Esperança agradece. Aqui é o vereador Cleicinho, fico muito grato por essa grande conquista aqui no bairro Planalto. O projeto também conta com o reforço do Bola de Ouro, do bairro da Barra, coordenado por David Coelho, que há mais de 10 anos atua na formação de atletas e na promoção de valores esportivos. Com o apoio da comunidade, o projeto quer seguir crescendo, alcançando outros bairros e construindo um futuro de oportunidade para a juventude. Hoje é um marco histórico aqui no bairro Planalto. Um projeto que iniciou no bairro Patrimônio, hoje também estamos inaugurando aqui no bairro Planalto. O objetivo principal é o desenvolvimento social e através desse projeto a gente consegue transformar a criança hoje num cidadão. O bairro hoje do Almo São José é um bairro que sofre muitas vezes por violência e a falta de acessibilidade. Com isso, a gente também consegue ter esse projeto para o bairro Planalto. E é esse nosso objetivo, em breve também, a gente expandir para outros bairros. Oi, Brice, como que faz para estar tendo acesso a esse projeto? Primeiro a gente começa com a inscrição. Nessa inscrição, inicialmente, a gente consegue dividir a categoria, para saber qual categoria que o aluno vem participar. Principalmente no futsal, das atividades. E então, a gente, através da inscrição, a gente consegue iniciar as atividades. Olha, o projeto Nova Esperança representa a ação concentrada e necessária para enfrentar a vulnerabilidade social que atinge tantos jovens nas periferias. Ao unir o esporte e a educação, a iniciativa oferece não apenas uma ocupação para as crianças, mas também um propósito. É inadmissível que projetos assim dependam exclusivamente da vontade de poucos políticos e que permanece aí esquecida por muitas pessoas, não é mesmo? É fundamental destacar o protagonismo da comunidade nesse tipo de iniciativa. E o apoio de moradores, associações e lideranças locais mostra que a transformação social começa de dentro para fora. De dentro para fora. E, no entanto, o poder público precisa assumir o seu papel com mais firmeza. Esse trabalho aí do Cleicinho é fantástico, merece nossos aplausos. E nós sabemos o quanto é importante
que ações como essas continuem a acontecer, principalmente na nossa cidade Muriaé, aqui na zona da Mata Mineira, tá certo? Parabéns, Cleicinho, muito obrigado aí pelo trabalho realizado no bairro Planalto, que já vem lá do bairro São José, não é? E em parceria com outros clubes aí, com outras atividades, outros eventos que já ocorrem, principalmente lá na Barra também, não é? Então tá certo. Olha, e uma instituição acaba de completar meio século aqui em Muriaé, de atuação como patrimônio da cidade, que é a APAI. A APAI de Muriaé celebra 50 anos com homenagens e reconhecimentos. Aí teve até bolo, teve guaraná, teve premiação, certificado aí e alguns troféus entregues aí a aquelas pessoas que contribuíram com a APAI nesses 50 anos. Vamos ver. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI de Muriaé, celebrou seus 50 anos de fundação, com uma solenidade emocionante realizada na sede da instituição. O evento reuniu autoridades, colaboradores, parceiros e familiares para homenagear meio século de trabalho dedicado à inclusão, cuidado e desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Durante a celebração, foram prestadas homenagens a ex-presidentes e funcionários que contribuíram significativamente para a história da APAI. Um vídeo institucional emocionou o público ao mostrar a rotina da instituição e os impactos positivos na vida de centenas de pessoas e suas famílias. Bem, eu tenho a grata satisfação, tenho a honra de estar dirigindo os trabalhos da APAI nesse momento histórico em que a APAI faz 50 anos, né? Poucas entidades em nosso município têm 50 anos e nós somos uma delas. E assim, com muita luta, com muita dedicação, com muito trabalho, a entidade chega então com uma grande credibilidade diante da sociedade, na luta dos direitos das pessoas com deficiência. E a gente, assim, parabeniza não só a APAI, mas também nossos usuários, nossos associados, os colaboradores, o poder público municipal, estadual e federal, que tem nos ajudado em muito. Muito obrigado a todos. Eu tenho uma honra muito grande de estar aqui, não só como prefeito, mas também como voluntário, que fui durante mais de 30 anos nessa casa, fui ex-presidente 5 anos. É um prazer enorme estar aqui e fazer parte dessa história. E parabéns ao Enio e toda a equipe que hoje continua tocando essa instituição da maneira brilhante. Conta com a gente, a prefeitura junto aí com a APAI. A celebração dos 50 anos da APAI de Muriaé deve servir de exemplo para todo o país. Em meio ao descaso de muitos governos com a inclusão e educação especial, a perseverança dessa instituição é um ato de resistência e dignidade. Mais do que festa, esse aniversário é um grito por mais apoio, mais políticas públicas e mais respeito às pessoas com deficiência. E no nosso programa de hoje, eu vou trazer um fato aí que o IBGE divulgou na semana passada e que muita gente ficou de boca fechada. Mas nós aqui do Além da Notícia, que é dirigido pela Luciana Arquette, vamos mostrar e vamos conversar com um especialista sobre esse fato aí dos deficientes brasileiros. Vamos para o intervalo? Beleza, eu volto já já aqui no Além da Notícia. Não saia daí, daqui 1 minutinho e meio, 2 eu quero te encontrar aqui de novo. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Tec Silk,
brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 98868 5841. Estou de volta, eu falei que o nosso intervalo era curtinho e obrigado, meu amigo, por ainda estar nos assistindo nessa noite de segunda-feira. Não é mesmo? Nessa noite de segunda-feira, tá esfriando? Vai ver aí nos próximos dias. Nós vamos para Pirapanema, depois nós vamos te falar se lá estava frio ou não. Ano passado disseram que estava, eu não senti frio, mas disseram que estava, e a voz do povo é a voz de Deus, então eu tenho que acreditar que fez frio ano passado. Bom, a Prefeitura de Muriaé deu mais um passo importante aí rumo à preservação ambiental. Em uma reunião realizada no anfiteatro do Senai na última semana, foi apresentado o plano de manejo de áreas de proteção ambiental do Rio Preto, Pontão e do Pico do Itajuru. O encontro reuniu representantes do poder público, da sociedade civil, entidades ambientais e o Ministério Público, com o objetivo de fortalecer as ações de conservação e uso sustentável dessas regiões. Vamos ouvir. Estivemos aqui hoje na reunião do Conselho de Unidade de Conservação do nosso município de Muriaé, onde foi apresentado o plano de manejo das APAs do Rio Preto, Pontão e a APA do Itajuru. Então foi um momento importante da gente conhecer as nossas áreas de conservação e dialogar, o estudo que foi realizado pela empresa Flora e agora com os encaminhamentos futuros, que vão ter alguns ajustes, alguns encaminhamentos para posterior, estando tudo certo, tudo em conformidade, vão retornar ao CODEMA para sua aprovação. Então é um instrumento muito importante para o município de Muriaé, para de fato aí fortalecer a nossa pauta ambiental. Meu nome é Narjara, eu estou aqui em nome da empresa Flora Original, que foi a empresa que elaborou os planos de manejo da APA Rio Preto, Pontão e da APA Pico do Itajuru. Eu também fui coordenadora desses planos, da elaboração desses planos de manejo, e o objetivo hoje dessa reunião foi apresentar os planos de manejo para o Conselho Gestor das APAs, todas as informações que contém, que estão contidas dentro dos planos de manejo. Ficamos muito satisfeitos na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Muriaé, ao recebermos esse convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a implementação do plano de manejo das áreas da nossa cidade que merecem especial atenção, as áreas de proteção ambiental. E a importância é trazer a sociedade cada vez mais para esse debate, informar a sociedade sobre os marcos que vão orientar a regulamentação ambiental dessa área e, acima de tudo, como eu disse anteriormente, discutir qualitativamente, trazer a sociedade para... Cuidar da natureza é cuidar do futuro. E enquanto o planejamento se alia à participação popular, nasce aí uma política ambiental mais justa, mais eficaz e duradoura, que é aquilo que a gente espera, que demore, que tenha um plano a longo prazo. O plano de manejo apresentado em Muriaé não é apenas um documento técnico, ele firma um pacto coletivo pela vida. Preservar as APAs, que é as áreas de proteção ambiental do Rio Preto, Pontão e do Pico do Itajuru, significa proteger nascentes, florestas e saberes locais. Mais do que uma obrigação legal, é um gesto de responsabilidade com as próximas gerações. Antes do intervalo, eu falei daquele projeto do Cleicinho que é muito importante para a nossa cidade. Mas, nesse mês de maio, Muriaé reuniu centenas de jovens atletas de diferentes cidades aqui da microrregião da Zona da Mata para participarem de competições em diversas modalidades. Esse GENG, que é os Jogos do Estado de Minas Gerais,
reuniu as escolas, movimentou familiares e reforçou a importância do esporte como ferramenta de inclusão e também de educação, por que não? Muriaé foi palco da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, em 2025. A competição aconteceu entre os dias 19 e 23 de maio, reunindo mais de 800 estudantes, atletas de 33 escolas, representando 14 municípios da região. As disputas aconteceram no Complexo Poliesportivo Rodrigão, onde os jovens competiram em diferentes modalidades esportivas, movimentando a cidade e promovendo o espírito esportivo e a integração entre os participantes. Muriaé sediou de forma oficial a etapa microrregional, uma das fases que compõe o GEM, ao lado das etapas municipais, regionais e estaduais. O evento reforça o compromisso com o desenvolvimento do esporte escolar e a formação cidadã dos jovens mineiros. A Fundarte dá boas-vindas a todos os atletas visitantes que vieram das 14 cidades pertencentes à Superintendência Regional de Muriaé. Desejamos uma ótima competição, que o espírito competitivo prevaleça, respeitando o próximo, respeitando as regras, e que o melhor seja o campeão. Vou cumprimentar o representante do Estado, as escolas particulares, escolas públicas, estaduais, municipais, a todos os presentes, aos vereadores que estão presentes aqui, a todos vocês, diretores, profissionais da educação e essa meninada bonita que está aqui, desejar que sejam realmente jogos maravilhosos. Então eu declaro aberto a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, a todas as cidades, professores e atletas, os nossos parabéns. Os Jogos Escolares de Minas Gerais em Muriaé é mais do que uma competição. É um grito de resistência da educação e do esporte público em um país que frequentemente ignora tanto a educação quanto o esporte. Ver ginásios cheios de energia juvenil, garra e espírito esportivo é reafirmar que o investimento no esporte escolar transforma vidas. Muriaé cumpriu seu papel como anfitriã e mostrou que, com estrutura e apoio, o interior também é palco e pode ser palco de grandes talentos e também de oportunidades, não é mesmo? Falando em oportunidade, no último final de semana de maio, Muriaé foi palco de um encontro que celebrou a força da palavra negra e o compromisso da educação antirracista. A Feira do Livro Afro, realizado na Casa Nandi, reuniu literatura, formação de docentes e também evento musical marcado pela diversidade, ancestralidade e também o afeto. Luciana Arquette vai falar para nós um pouquinho disso aí. Na última semana de maio, Muriaé viveu dias de emoção, conhecimento e pertencimento com a Feira do Livro Afro, realizada na acolhedora Casa Nandi, de 29 a 31 de maio. Foram 3 dias de encontros potentes, onde a literatura negra, a filosofia africana, a educação antirracista e as vozes de autoras e autores negros ocuparam o centro da cidade e os corações de quem passou por lá. A programação começou com a venda de livros e rodas de conversa, que aproximaram estudantes da educação básica, professores e professoras, e amantes das histórias e culturas africanas. Entre um livro e outro, surgiram trocas, reencontros e muitas descobertas. A Feira do Livro Afro da Casa Nandi é um evento assim incrível e também é muito importante, para nós, como muriaenses e também aqui moradores, da microrregião de Muriaé. E por que essa importância toda? Primeiro, porque ele acontece na ambiência dos 170 anos de Muriaé, o que para nós é muito bacana, porque Muriaé e também a microrregião é referenciada por um quantitativo enorme de população negra. Isso é fundamental. Segundo motivo, porque acontece no último dia do mês de maio, integrando a perspectiva de 2 datas muito importantes em termos de histórias e culturas negras no mundo. O 13 de maio, para nós brasileiros, quanto à abolição da escravatura, e uma data de reflexão e de crítica sobre todo esse processo que foi a libertação dos escravizados aqui no Brasil.
e no dia 25 de maio, que é o Dia da África. Tá? Então, esse 31, de fato, vai, né, sintetizar tudo isso. E o ponto fundamental, né, que seria o terceiro pilar dessa iniciativa, é a questão da educação antirracista. Tá? Essa Feira do Livro Afro tem uma programação, né, que contempla um momento de contação de histórias, né, e a tarde toda, que é de formação de professoras e professores da educação básica. E em que consiste isso? A gente vê, principalmente quem é professora, professor que estiver me assistindo, né, você recebe ali uma certa até cobrança na sua escola para poder trabalhar com questões negras ou questões antirracistas. Mas não oferecem para você uma base, um fundamento pedagógico. Como fazer isso como prática pedagógica, né, considerando os pilares do ensino e da própria educação. Porque não basta simplesmente, né, você chamar um colega negro para ir à sua palestra bater papo com a sua escola bater papo com os seus alunos. Não adianta você convidar uma pessoa negra só porque ela é negra, ou mesmo sendo negra ela também desenvolve um trabalho de ativismo, né, para poder dar uma palestra, para fazer uma oficina. Isso é bacana? É, mas isso não garante fundamentos pedagógicos. Então, para que as coisas aconteçam na escola, a professora e o professor precisam ser preparados para isso. Olha, a Feira do Livro Afro nos lembrou que educar também é recontar histórias e muitas vezes é recomendar e recomeçar por elas. Quando colocamos autores e autoras negras no centro da leitura, quando nós criamos espaços para escuta, para dança, para formação, estamos não só ampliando aí repertórios, mas reconstruindo futuros. Como ensinava o pensador africano Amadou Hampâté-Bâ, em África, quando morre um ancião, é como se uma biblioteca inteira queimasse. Porque a sabedoria, o conhecimento e a experiência não se passam. E nós temos que aprender, se não com eles, pelo menos através dos livros que nos contam a história deles, dos nossos ancestrais, nossos antepassados. Iris, um abraço, valeu pelo evento. O pessoal ainda tem que conhecer um pouquinho mais e dar amor e valor aí às feiras literárias, não é mesmo, Iris? Um abraço para você. Vou para um breve intervalo, mas volto daqui a pouquinho. Entrevistas interessantes no ar, não saia daí, você vai saber por quê. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal, sua mensagem chega mais longe, com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp, no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Eu falei que o nosso intervalo era curtinho, não é? Aí, curtinho. Evandro Galino, um abraço para você. Ângela Piquinho, um abraço. Terezinha Borba, tia T, um abraço. Terezinha, obrigado por nos acompanhar. Um abraço para todos vocês aí que acompanham. O professor Zé Semino, sempre ligadinho toda segunda-feira aqui no nosso programa. Quando pode, né, professor? Tem muitas atividades aí, não dá para acompanhar todos os programas. Mas pode assistir depois da segunda, na terça-feira. Diferente de outros jornais aí, em sinal aberto, que se você perder, perdeu. Não dá para assistir depois. Abraço para Carol Nobre, que agora assiste aos nossos programas, não na segunda-feira, mas no decorrer da semana. Tá certo? Obrigado, Carol, aí, ligadinha aqui também no Além da Notícia. Olha, a pesquisadora brasileira Mariângela Hungria, ela é da Embrapa Soja, ela conquistou a edição 2025 do WFP, World Food Prize, que é o Prêmio Mundial da Alimentação, o Oscar da Alimentação.
Ele foi criado pelo Nobel da Paz, Norman Borlaug, em 86. E esse prêmio é reconhecido como a maior honraria da agricultura. E ela homenageia anualmente personalidades que contribuem para o melhoramento da qualidade e da disponibilidade de alimentos no mundo. A solenidade da entrega vai ser no dia 23 de outubro, em Des Moines, lá em Iowa, nos Estados Unidos, e a Associação Brasileira do Agronegócio celebrou a indicação de Maria Ângela, que é uma cientista pioneira e que inspira todo o setor a buscar o aprimoramento. Olá, meu nome é Gislaine Balbinotti, sou diretora executiva da ABAG e estou aqui para falar sobre a Maria Ângela Hungria, nossa pesquisadora, ganhadora do Prêmio Mundial de Alimentação. A Maria Ângela representa homens e mulheres que dedicam a vida à pesquisa e à ciência. Através da Embrapa, muitos desses pesquisadores desenvolveram novas variedades de cultivares e podem hoje nos proporcionar a satisfação de ter o Brasil como um dos grandes exportadores de alimento para mais de 200 países, sendo que na década de 70 e 80 nós éramos importadores de alimentos. Hoje o Brasil deve se orgulhar da Maria Ângela, se orgulhar dos seus pesquisadores que dedicam a vida ao estudo, à pesquisa e à ciência. Graças a isso, nós temos hoje um agronegócio pujante, forte, com agropecuária que investe em inovação e graças à ciência e à tecnologia. A agroindústria é a mesma coisa e graças a isso, hoje nós temos a possibilidade de estar entre países exportadores de alimento, fibra e energia renovável. A Gislaine Balbinotti, que é diretora executiva da ABAG, ela falou muito bem. Olha, obrigado aí, Gislaine. E essa premiação aí para o Brasil é mais do que merecido e é importante valorizar e comemorar este feito. A Gislaine abriu um espaço aí na sua agenda para nos atender, nós aqui do Além da Notícia, para informar para a gente que o prêmio da Maria Ângela é um prêmio nacional, é o Oscar Nacional da Agricultura. E essa pesquisadora da Embrapa ser homenageada, olha, é mais do que a gente ganhar com filmes de quinta categoria, como nós temos visto aí recentemente, que alguns chegam lá, outros acabam indo por terra abaixo. No começo do programa, eu falei sobre a APAI. E o IBGE divulgou uma pesquisa na semana passada em que o país tem 14.400.000 pessoas com deficiência. 14.400.000 pessoas com deficiência, segundo dados preliminares do censo de 2022, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa aí 6,7% da população e acende um alerta sobre a necessidade de fortalecer as políticas públicas e a inclusão social, que é uma garantia de direitos fundamentais para que essa parcela da sociedade seja vista, reconhecida e tenha o seu direito. O defensor público federal, André Naves, especialista em direitos humanos, inclusão social e economia política, ele abriu um espaço na sua agenda para conversar conosco, principalmente porque ele entende que a inclusão não é uma pauta periférica, é um pilar da justiça social e do desenvolvimento econômico sustentável. E com base nos dados do censo de 2022, o Brasil registrando aí 14.400.000 pessoas com deficiência, é muito preocupante. Doutor, como é que o senhor avalia o atual estágio das políticas públicas voltadas para essa população? Olá, Gregório. Olá, audiência. Em primeiro lugar, é sempre importante saber o que é uma pessoa com deficiência. Qual o conceito exato de pessoa com deficiência? Pois bem, a pessoa com deficiência não é aquela que tem um demérito, uma limitação. Ela tem uma característica, assim como todas as outras pessoas, cada uma possui várias características.
características às vezes positivas e às vezes representam limitações. Portanto, pessoas com deficiências são pessoas que têm características, e essas características em interação com a sociedade, com as barreiras impostas pela sociedade, muitas vezes geram uma deficiência na inclusão. Ou seja, a deficiência não está nas pessoas, porque é uma característica delas. Deficiência está na barreira que a sociedade, que as estruturas sociais impõem a essas pessoas. Nesse sentido, quais seriam as políticas públicas necessárias para amenizar essas barreiras? Seriam políticas públicas principalmente de combate ao capacitismo, ou seja, aquele preconceito que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência, a inclusão escolar, a mobilidade, ou seja, a facilitação de circulação dessas pessoas por meio de políticas que facilitem acesso ao carro ou acesso aos transportes públicos, por exemplo, as políticas públicas que fortaleçam o sistema de saúde com seus tratamentos, terapias, acesso a medicamentos. E, por fim, é importantíssimo falarmos da proteção social, ou seja, os benefícios que essas pessoas podem, em menor ou menor capacidade, ganhar. Esses são as principais políticas públicas necessárias, Gregório. Na pesquisa, a desigualdade de gênero também se evidencia nos dados, com maior proporção de mulheres com deficiência. Quais são os desafios específicos aí enfrentados por elas e como encarar de forma interseccional esse problema? Quando nós falamos de mulheres ou questões de gênero, nós temos de levar em conta as interseccionalidades, ou seja, a dupla ou às vezes tripla capacidade ou atitudes negativas que elas sofrem da sociedade ou barreiras que elas devem enfrentar. Por isso, o combate ao preconceito na sua vertente do sexismo ou do capacitismo é importante. Também é importante a ampliação da proteção social de forma a amenizar a dupla ou tripla jornada, as necessidades de cuidado que elas são obrigadas a fazer. Além de trabalhar, cuidar das pessoas. Quando aumentamos a proteção social, nós diminuímos essa necessidade. E, por fim, as creches inclusivas, ambientes escolares inclusivos e acesso a terapias, tratamentos, medicamentos, equipamentos de saúde de modo geral. Ou seja, para combater o sexismo e o capacitismo, nós precisamos, em última análise, aumentar a proteção social, melhorar a concretização e promoção dos direitos humanos. Para quem nos acompanha no Além da Notícia, nós estamos conversando aí com o defensor público federal, o André Naves, sobre esses dados do IBGE aí, que demonstra para nós que nós precisamos olhar o brasileiro de uma forma mais harmoniosa e mais, não diria caridosa, mas igualitária, para que nós possamos reconhecer no outro que tem uma deficiência como se fosse nós, não é mesmo? A taxa de analfabetismo entre as pessoas com deficiência é 4 vezes maior do que a média da população sem deficiência. De que forma, doutor, a educação inclusiva pode ser efetivada e ampliada? Quando nós falamos de acesso a ambientes escolares, o que nós devemos fazer para aumentar a participação de pessoas com deficiência nos ambientes escolares? Em primeiro lugar, aumentar a fiscalização.
aumentando a fiscalização. Em segundo lugar, combatendo o capacitismo. Mas não só isso, nós também temos de ter políticas de crédito, de financiamento para que as escolas, para que os aparelhos escolares se adaptem às pessoas com deficiência, tanto fisicamente como estruturalmente, isso é, por meio de equipamentos novos, por meio da adaptação de equipamentos novos, mas também de cursos, reciclagens, para que aqueles profissionais tenham a sensibilidade necessária para atuar com essas pessoas. Para encerrar esse bate-papo aí com o procurador federal, defensor público federal, perdão aí, doutor André Naves, é o defensor público federal. Como é que o senhor poderia deixar aí essa mensagem final à sociedade e aos formuladores de políticas públicas sobre a importância de promover a inclusão como pilar de justiça social e também do desenvolvimento do país? Uma mensagem final que eu poderia deixar, Gregório, para você, para toda a audiência maravilhosa, ser uma mensagem que mostra que a inclusão social, ou seja, trazer todos aqueles que ficam presos fora da sociedade por causa das barreiras estruturais, trazer todas essas pessoas para dentro, não deixar ninguém para trás, todos darem a mão para todos, porque assim, com a convivência de pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, pessoas que tenham propostas e ideias diferentes, nós teremos uma maior consciência de criatividade social, facilitando as inovações, impulsionando a livre iniciativa, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico social. Ou seja, um fortalecimento do trabalho. E o trabalho é a melhor estratégia para levar a autonomia e o protagonismo das pessoas com deficiência para dentro da sociedade. Uma última mensagem: além de incluir, nós devemos incentivar o empreendedorismo e desburocratizar a livre iniciativa, o ambiente de negócio. Nós devemos facilitar o desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado. Conversamos com o defensor público federal, Dr. André Naves, especialista em direitos humanos, inclusão social e economia política, sobre os dados da inclusão divulgados semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontou que 14 milhões e 400 mil pessoas no Brasil possuem alguma deficiência. Caso sério. Mas nós aqui do Além da Notícia não nos furtamos a ouvir alguém que sabia para nos explicar e falar um pouquinho para a gente sobre o que pode ser feito no nosso país, não é mesmo? E o nosso programa está chegando ao final. Segunda-feira, já chegando à noite, né? Está chegando ao final o nosso programa, mas eu quero deixar um abraço aqui para o Cherney querido, para o Antônio Coraci Bandeira, um abraço para você ligadinho no Além da Notícia, um abraço para todos vocês aí que nos acompanham todas as segundas-feiras. Olha aqui, ó, Dicionário do Mineirês, um abraço aí para o Paulo Araújo. Olha aqui um outro livro também, tá aqui, ó, Crontos, Cotidiano em Prosa, do Elias Muratório. Elias, seu livro tá aqui, meu filho. Um abraço, Elias Muratório. Olha esse outro aqui também, olha, do Rogério Sevenini Malta. Olha aqui, ó, Recita. Um abraço, Rogério, também ligadinho e acompanhando o nosso programa. Um abraço para todos vocês que nos seguem e nos acompanham aqui na TV Archete. O nosso programa é dirigido pela advogada e jornalista Luciana Arquette, mas você já sabe, o compromisso é conosco, Gregório José, toda segunda-feira às 7 da noite, mas de segunda a segunda no seu WhatsApp, nós levamos as manchetes para você
do Além da Notícia Diário. Um abraço e até a próxima semana!